Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop. Bola, galera, beleza? Vamos mais uma vez aqui com vocês. Gratidão por apoiar o quadro. Tá sendo muito legal fazer esse quadro com vocês, cada dia, cada semana. E agora a gente vai falar de uma coisa muito legal. A gente fala muito sobre heróis, aquilo, né? Mas assim, mundialmente falando, ele é considerado provavelmente o primeiro super-herói do mundo, o herói mais importante, o herói que deu início àquilo, né? Teve alguns antes aquilo, mas o termo super-herói, a partir dele surgiu. E a gente vai falar de super-homens, ou Superman. E a gente tem uma coisa assim, tem que reconhecer, eu acho que, na minha opinião, o conceito máximo de super-herói, né, é o Superman. Junto com o Batman, eu acho que os dois rivalizam ali, mas o que é o conceito máximo do herói é o Homem de Aço. E vamos falar de super-homens, ou personagens que, no meu conceito, no nosso conceito, tem muito a ver com o Homem de Aço. Foram inspirados, baseados, ou até homenagens, mas não cópias. Vamos começar com personagens do mangá. Personagem do mangá que tem todo o conceito do Superman é o Goku. O Goku é um personagem interessante, algumas pessoas podem achar que não, mas o Goku ele é um planeta dos Saiyajins. Só ele chega na Terra numa cápsula, muito parecido do conceito do Superman, e ele cai no... ele é criado por um velhinho, ó, coincidência. E durante um tempo ele é treinado, só que ele não conhece a origem dele. Depois que o meio-irmão dele vem pra Terra, ele descobre a origem dele, que ele é um Saiyajin, mas durante esse tempo ele vai desenvolvendo poderes, aquilo, capacidade de se tornar macaco. E o Goku ele tem toda a essência do super-herói, do super-homem, né? A nobreza, isso, aquilo, né? Apesar de ter um lado mais infantil, isso, aquilo. E ele tem um conceito totalmente Superman, Goku. E é provavelmente um dos grandes personagens dos animes, dos mangás. Que é o Goku, que com o ar do tempo ele começa a desenvolver um poder de quase uma divindade. Então vamos para o segundo personagem, que é o All Might, do My Hero Academia. É o símbolo da paz. O Might ele tem uma coisa, depois que ele vence ele tem um sorriso no rosto, né? O pessoal fala que ele tem um sorriso, considerado o herói número 1. Seus poderes básicos são super força, velocidade absurda e uma grande resistência. Lembra muito o conceito do Superman, o Marte. Seus poderes, sua capacidade, um personagem muito poderoso. Aí depois temos muitos podem não considerar o Superman, porque ele é um ser artificial, que é o Astro Boy, mas o conceito de super-homem, da nobreza, aquilo, é o Astro. Ele foi criado por um cientista que perdeu seu filho durante um acidente. Ele criou um androide com todas as capacidades, com parte física semelhante ao seu filho. O Astro Boy, o Astro, ele tem um poder muito grande, ele tem como se fosse uma ogiva dentro dele, tem um poder muito grande. Ele é capaz de lutar com adversários muito grandes, aquilo. O cursor a jato, viaja em super velocidades, tem uma força tremenda, é capaz de levantar pesos, toneladas incríveis. E tem um coração, um senso de criança, né? Coração quase de uma criança, né? Esse é o Astro Boy, personagem muito foda também. E é o Astro. A gente mais conhecido do Astro Boy, tem uma versão dele que aqui era o Menino Biônico, né? O Marte, que chegou a passar no Brasil, que é uma mesma versão, mas um pouquinho diferente. Aí chegamos num personagem que é bem engraçado, Saitama, que é uma coisa meio exagerada. Um personagem que ele chega a ter o tédio, porque ele acaba tendo uma coisa assim que ele não consegue... fica entediado, porque ele tem a capacidade de destruir os seus adversários com um golpe só. Uma coisa assim absurda. É um golpe como se fosse...
de explosão, né? Ele explode seus adversários. Esse é o Saitama. Então, vamos para Marvel Comics, temos o Império. O Império é praticamente o Superman da Marvel. Ele foi criado numa época que a Marvel e a DC tinham um projeto de fazerem um crossover entre os personagens, mas aí acabou que não foi pra frente. Aí criaram o Esquadrão Supremo. O Império é praticamente, o conceito dele é o mesmo do Superman: super força, visão térmica, seria a visão de calor, super velocidade, super resistência. Esse é o Império, né? Aí temos Sentinela, o Sentry, né? Esse é um cara extremamente exagerado de poder. Ele é considerado o homem com o poder de 1000 sóis explodindo. Só que assim, o que limita ele é a parte mental dele. Ele é um cara que ele é muito estável. O Sentinela, ele é muito estável no caso da sua parte mental dele, né? Aí a gente vai pelo Gladiador. Ele é o guarda de Shi'ar. Seus poderes é um nível cósmico, aumenta de acordo com o seu nível de confiança. Quanto mais confiante tá, mais ele é poderoso. Então ele fica muito poderoso assim. Ele tem a capacidade de lutar com vários. Ele tem um nível de lutar com arautos do Galactus, aquilo, né? Ele é muito poderoso. É uma história que ele chega a ganhar do quarteto sozinho, isso, aquilo, e rivalizar com personagens como Thor, como esse é o Gladiador. Aí vamos só DC Comics, sem o Shazam. O Marvel tem os poderes dos deuses, né? Força de Hércules, velocidade de Mercúrio, sabedoria de Salomão. Muitos consideram o Shazam até mais poderoso do que o Capitão Marvel, que o Superman, desculpa. Mas isso é uma dúvida, uma coisa assim que não dá pra saber, né? Que são personagens totalmente diferentes aqui. Aí a gente vai pro Ícone. Ícone é um personagem que é da Milestone, hoje na DC. É um alienígena que caiu na Terra no século XIX, atuou a forma de homem negro. Possui exatamente os mesmos poderes super-homem. Só a forma dele que é diferente, né? Tem praticamente os mesmos poderes do Homem de Aço. Um personagem muito poderoso, assim. Então ele tem o mesmo nível de poder do Homem de Aço. Aí temos Moel. Moel ele é um Daxamita. Daxamitas são os personagens que têm os mesmos poderes nos kryptonianos, só que a diferença é que ele tem a fraqueza ao chumbo, né? É um personagem muito interessante, que ele vai aparecer no século 30, ele luta com a Legião de Super-Heróis. Aí chegamos no Apollo. Apollo é um personagem do antigo selo Stone, que foi comprado pela DC Comics. O Apollo é o equivalente do Superman na equipe do Terrell. Os poderes vêm da energia solar, super força, velocidade e vulnerabilidade. Praticamente ele tem os mesmos poderes do Super-Homem. É o equivalente ao Homem de Aço. Vamos para Image Comics. Image Comics, temos o Supremo. Foi uma criação do Robert Liefeld. Ele é um personagem que ele foi praticamente uma homenagem ao Homem de Aço da Era de Prata, né? Com poderes extremamente exagerados, uma coisa assim muito interessante. Esse aqui é um dos mais polêmicos, provavelmente um dos mais polêmicos que existe. O Anime Man. Ele é o Nolan Grayson. Ele possui usar o clássico, performance, habilidade, um conceito de justiça muito estranho. Ele chega a trair sua super equipe, assassinar toda sua super equipe, que era equivalente à Liga da Justiça, mas durante a saga ele se redime para ajudar o filho, isso, aquilo, né? Um personagem que chega a trair os seus amigos. Aí nisso daí, depois disso, vamos falar de família, né? E agora a gente vai falar do Invencível, que é o Max Grayson. Ele tem os mesmos poderes do Super-Homem, só que é uma coisa assim, tem muitos dilemas parecidos com o Homem-Aranha, né? Um jovem que começou a conhecer os poderes e vai aprendendo com o tempo. E esse é o nosso incrível Invencível, um dos grandes sucessos editoriais no mundo hoje em dia. Vamos para os brasileiros. Os brasileiros, esse é o clássico, esse é o Capitão 7. A história dele base, ele é um menino chamado Carlos, levado pelo alienígena para certo planeta onde cresce,
tem suas habilidades físicas e mentais aprimoradas. Ao retornar à Terra, ele atua como um pacato químico em sua identidade secreta. Ele usa um traje especial para voar e mostrar super força, superioridade e resistência. Quer dizer, os poderes dele vêm basicamente da roupa deles, aquilo, mas é um dos primeiros personagens, é um personagem clássico das histórias, considerado o primeiro super-herói brasileiro, mas tem controvérsia, tem pessoas que acham que tem outros heróis, mas o básico dos super-heróis brasileiros, todo mundo lembra de super-heróis brasileiros, lembra do Capitão 7. Um soberano do grande Lúnio Alves, que morreu no tempo que Deus o tenha. Seu identidade é Gabriel Rocha de Freitas, apelido Cavaleiro Branco, ele usa uma arma mágica com recursos poderosos baseados em sabedoria antiga, manto branco, veste um uniforme especial associado à sua ação em uma sociedade secreta de proteção, habilidades de combate, capacidades físicas aprimoradas e poderes concedidos ao seu artefato milenar. Então seus poderes vêm a partir desse artefato que ele tem, que ajuda ele a combater isso, aquilo. Dos personagens super brasileiros, ele tem um dos visuais mais interessantes. É muito interessante você conhecer esse personagem. É o Soberano. A gente vai pro Cometa. O Cometa é um personagem criado por Claire Gonçalves. Ele tem poderes gravitacionais, além de força física e resistência sobre-humana. Tem alguns, então é muito interessante isso. Os poderes dele é relacionado à gravidade, então ele tem um poder muito peculiar. Esse é o Cometa, né? Desculpa, estamos falando do Cometa, que ele tem os poderes relacionados à gravidade, isso aqui. Aí chegamos nos 3 mas não menos importante, que são todos do selo Sweet Home. Chegamos num personagem que é o grande Fox Pátria, o amigo Sérgio Sweet. Fox Pátria é um personagem que ele é um vilão, mas ele se acha um herói. O nome dele é Leopoldo Silva Brado. Ele é um ex-militar que ele, por algumas coisas que ele, um herói que estava aparecendo há muito tempo, que era o Primal Arcanjo, então ele achava muito, descobriu a história da Pirocório, ele tomou as Pirocório que dá os poderes para os personagens, né? Os poderes básicos do Focus Pátria são super força, na verdade ele tem uma capacidade de poder meio gravitacional. Um dos grandes feitos dele foi ele conseguiu trazer para o céu da Terra um meteoro gigantesco e arremessar no Javahead, que é um dos personagens BR mais fortes. E ele consegue rivalidar em termos de força com o Javahead, né? Era um cara que tinha tudo para ser um dos maiores super-heróis brasileiros, mas infelizmente é um vilão. Esse é o nosso querido Focus Pátria, que eu costumo brincar com a galera, que é o nosso malvado favorito. Aí depois do Focus Pátria a gente tem, esse não menos importante, o Mau Arcanjo. O nome dele é Miguel. Durante muito tempo, o pai dele, por mexer com as radiações, mexendo com as radiações, aquilo, ele acabou estudando um problema para ele precisando um cadeirante, aquilo, mas ele foi praticamente a primeira experiência com as pílulas Corium que o pai dele utilizou. Ele tem poderes muito peculiares, como voo, super força, mas um dos poderes dele mais interessante é a manipulação das argolas. As argolas dele, que ele consegue arremessar, lançar, controlar, diminuir. Ele tem a capacidade, vamos dizer, se ele tivesse um senso errado, a argola estivesse dentro de uma pessoa, aquilo, ela crescer a um tamanho extremamente e machucar a pessoa. Mas ele tem um senso de justiça muito grande, assim, né? Ele tem aquele senso de super-homens, né? Aquele conceito dos homens de aço, super-homens. Esse é o Primal Arcanjo. E por último, não menos importante, a gente tem o Super Silveira. O Super Silveira, a história dele é assim, ele era um ex-herói que ele teve que voltar ativa porque um dos seus mundos seria destruído pela entidade chamada Validador. Estava invalidando os mundos, né? Então ele voltou ativo. O Super Silveira é um cientista que ele criou uma pílula, então com a pílula qual. E ele, durante o processo, acabou batendo por acidente sua família amada. E o
Seus poderes, se você ver, são os clássicos, né? Super força, velocidade, consegue jogar, energia de adaptacionais, ele tem um senso de justiça muito grande, fora anos de treinamento, né? É um herói assim que às vezes o pessoal pode ser genérico, mas o conceito dele foi muito interessante, né? E é um personagem que, na mente do seu criador, ele foi criado por uma criança, que era uma criança que lembrava do seu pai. Então ele praticamente é uma homenagem. Esse é o Super Silveira. Eu diria que ele tem muito daquilo da lembrança do Superman clássico, né? Que isso, aquilo. Então esses foram os Super-Homens. E aí, o que você acha? Você tem algum herói que você lembra dos Homens de Aço, dos Super-Homens? É isso aí, galera. Esse foi mais um Validando. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Curta esse vídeo, compartilhe e vamos que vamos. Fui. Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop.